Tomamos uma decisão de ser o consolidador dessa indústria, de tornar o líder dessa indústria. Essa é uma indústria que tinha excesso de capacidade, fragmentação dos players dessa indústria. Então, essa indústria precisa ter um líder, né, para que use melhor essa capacidade, que trabalhe melhor todo esse sistema. Então, enquanto a gente sempre investiu em tecnologia para novos materiais, novos produtos, falar um pouco sobre isso, e veio essa descrença por conta da eletrificação e dessa visão de longo prazo. Então é importante a gente abordar tudo isso. A gente tomou a decisão de ser o consolidador e tem o ônus de ser o consolidador, porque eu compro capacidades preenchidas e capacidades ociosas, do formato que essa indústria está. E nós estamos num período de reconstrução desse desenho, de movimentação de produtos, de ocupar as capacidades que tem maior eficiência econômica, com menor custo caixa. Então, isso significa que, por exemplo, as margens que nós vimos em 2023, elas representam um período que o câmbio apreciou, eu não fui capaz de ainda recuperar, que eu tive inflação. Ainda não, exatamente. Não, importante o ainda, né? Inflação nos países que nós produzimos, e nós tivemos, evidentemente, queda de volume. Os mercados mais deprimidos. E quando a gente... Então, assim, eu trabalhei com um número de operações, muitas operações ociosas. Então, o projeto da companhia para o negócio tradicional eu vou recuperar tudo isso, e isso que a gente tem feito gradativamente à medida que nós adquirimos o México e fomos dando os nossos passos, realocando produtos, definindo a localização mais eficiente. E a gente sempre falou dos nossos anéis de defesa, nossos projetos de flexibilização, e agora a gente vai poder aproveitar essa oportunidade. Então, realmente isso não fala, e o desenho e andamento da companhia é esse. Sobre a perenidade do negócio, que também foi um tema que foi muito discutido, tem uns pontos importantes. A gente tem falado muito sobre biocombustíveis, a gente vê muitos projetos no mundo de biocombustíveis. Os biocombustíveis serão consumidos dentro de blocos e cabeçotes. É importante que fique claro. O hidrogênio, em grande medida, até eu convido a audiência para pesquisar o que a Volvo anunciou, o que a Scania anunciou, o que Cummins, Mercedes, todos anunciaram. MAN, os seus motores, que será a primeira noção. E no ano passado, a Europa transferiu, né, a necessidade de veículos de zero emissão para 2030, porque as tecnologias não estavam prontas. E a gente está vendo um pouco disso nos carros elétricos, né, porque alguns dos problemas que os carros elétricos têm. Então, assim, essas tecnologias não estão prontas. A gente acredita verdadeiramente o nosso negócio vai crescer. Por que vai crescer? Porque o mundo crescendo precisa de mais transporte, precisa de mais produção de alimentos, precisa de mais infraestrutura. E o diesel vai crescer o consumo, por incrível que pareça, né? Exatamente. Até 2040, se é esse o diesel vai crescer o consumo e vai crescer o consumo desses biocombustíveis que serão consumidos dentro dos nossos produtos que nós fornecemos para essas montadoras pela necessidade de infraestrutura, de transporte de carga, de transporte marítimo, ferroviário, que são os produtos que nós fazemos. Então, esse negócio vai crescer organicamente e pela própria troca de combustíveis, porque vocês não esqueçam que eu não posso aumentar o custo do transporte ou o custo da infraestrutura. Isso é inflação para a sociedade. E essa é uma noção fundamental. Quando a gente fala de todas as soluções que foram apresentadas até aqui, elas aumentam o custo do transporte e elas não resolvem plenamente. E o valor unitário dos veículos, você tira consumo, poder de consumo pelo valor, né, que está crescendo em cada unidade. Então, o negócio vai continuar crescendo, porque o mundo precisa de mais equipamentos e nós temos hoje uma posição estratégica muito importante. Nós fornecemos para todos os fabricantes de caminhões, de máquinas do Ocidente e nós vamos crescer junto com eles. E a gente não parou de desenvolver tecnologias, materiais para esses novos combustíveis e trouxemos a engenharia da MWM combinando com a engenharia da Tupi tradicional para poder agregar valor, tecnologias de combustão e tecnologias de materiais para poder atender esse mercado. Então o negócio tradicional da companhia ele tem um mundo de oportunidades aí na frente que não estão refletidas, evidente, na margem,
de um ano que eu tive câmbio contra, volume contra, opera mais máquinas ligadas do que eu necessitava, porque eu não tinha como mudar. Então tudo isso a gente vai, esse é o nosso trabalho. E Fernando, né? Se a gente pegar hoje o valor da companhia hoje, né, ele está praticamente no pré-aquisição da Texid. Então você fez 2 aquisições,